quero que você fique muito atento. Na minha igreja, eu sempre falo para a minha equipe: talvez seja a nossa última oportunidade. Talvez seja a minha última oportunidade de pregar, não sei porquê. Talvez seja a última vez que eu venho aqui, não sei porquê. E talvez seja a sua última oportunidade de ouvir. Por isso nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá nessa noite. E quando nós estamos numa conferência, há um preparo de uma equipe pastoral para você estar aqui. Há um cuidado de quem vai ser convidado, há um cuidado de quem vai ministrar, há um cuidado para que a sua vida seja alimentada, para que você receba. Então eu quero convidar você, nessa hora agora, você voltar o seu coração, e é o seu espírito tem fome de Deus, e deixar que o seu espírito fale a sua alma. Olha, a alma tem algo que pode te satisfazer, e que a sua alma possa dizer ao seu corpo: olha, tem algo, tem um motivo mais profundo. Então eu quero que você esteja com o seu coração atento, porque essa conferência foi preparada pelos seus pastores para esse tempo, desse casal pastoral tão precioso. Eu falei que eles enganam todo mundo, porque são muito jovens. Colocar do meu lado vai falar que é meu irmão. É verdade. E aí eu conheci a pastora também, falei: é para completar o time. Completou o time em altíssimo nível. E o pastor Oca também, que querido também. Pastora Juliana, né? Oi? Juliana, eu acertei. Eu queria que nós aplaudíssemos esse casal pastoral, esses casais pastorais, pastor Márcio. Louve a Deus pela vida dos seus pastores. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é muito privilegiado. Você é muito privilegiado de ter homens de Deus na sua vida, que sonham, que têm visão. Você é privilegiado de participar de uma igreja como essa, tão viva, cheia da presença de Deus, com liberdade do Espírito Santo. Eu entrei ali na sala dos irmãos. Bom, vamos embora, senão se deixar aqui. Eu quero compartilhar com você sobre o Deus que Ele está definindo o seu futuro. Eu quero compartilhar com você sobre a maneira de Jesus te cativar e te dar um futuro para que nada mais importe. Eu quero compartilhar com você como é essa questão, porque quando nós falamos de futuro, você sabe, o maior medo das pessoas é acerca do futuro. O maior medo que as pessoas têm é o que vai acontecer amanhã. Ansiedade é querer antecipar alguma coisa que vai acontecer amanhã. Depressão é estar triste, fazendo estimativas de alguma coisa ruim que vai acontecer amanhã. E é interessante porque essa questão de futuro, ela é algo que ronda todos nós. Mas eu acho tão precioso, porque a graça de Deus, quando te chamou, já definiu a sua história. Os seus dias estão contados diante dEle. E é interessante que a Bíblia fala que o nosso Deus termina todas as coisas para começar a fazer. Deus termina tudo. Ele definiu a sua história, definiu os seus dias. Por isso que você tem saudade do céu. E Hebreus diz que nós somos forasteiros e estrangeiros desse mundo, porque Deus já definiu a sua história. Você nasceu no céu, no coração de Deus, e aí depois Deus te criou. Então Ele cria a sua vida, cria o seu propósito, define o que você vai ser. Aí depois Ele te coloca no útero de uma mulher, e você vai vir a vida, mas sua vida já está escrita. Deus escreve da direita para a esquerda. Ele já escreve finalizando. Parece que o negócio é o contrário. Ele já sabe toda a sua história. Depois de definir todos os seus dias, a sua história Ele te cria. E aí você começa a viver. Então os seus dias estão diante dEle. E é tão interessante isso. Lá em Mateus, no capítulo 4, no verso 18, acontece algo poderoso em Mateus 4, 18. Quando Jesus encontra, a Bíblia diz que Jesus vai para um tempo de 40 dias no monte de jejum e oração. Você conhece a história? Jesus é levado ao deserto, e durante 40 dias Jesus passa esse tempo de consagração. É onde Jesus é tentado pelo diabo, e Jesus dá uma resposta. Mas depois de 40 dias de jejum e oração, Jesus desce para escolher os seus discípulos. Eu te falo, uma coisa super importante na história de Jesus era que tipo de discípulos que Ele ia formar. Que tipo de homens teriam a capacidade para dar continuidade a algo que Ele viria fazer. E Ele sabia, havia um tempo delimitado para Ele na terra. Então Ele precisava escolher os homens certos, as pessoas certas. Ele precisava escolher gente que teria capacidade depois de dar continuidade a algo que Ele ia fazer. E aí então Jesus vai para esse tempo de consagração. E Jesus desce desse tempo de consagração. E olha que a sua Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 4, no verso 18, e nós vamos ler o verso 18 e 19, isso aqui sucede ao tempo de Jesus, de jejum e oração.
E então a Bíblia diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. Diga assim comigo: pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Aqui a Bíblia está dizendo o que Jesus faz depois de um tempo de consagração, e aonde ele vai escolher captar discípulos, aonde ele vai escolher chamar pessoas. É interessante que a Bíblia diz, e eu quero me atentar aqui ao fato de Pedro. A Bíblia diz que estava ali então Simão, Pedro e André, mas eu quero me atentar a Pedro. E a Bíblia diz que ele era, o que ele estava fazendo? Pescador. É interessante que a Bíblia fala tanta coisa, sem dizer muita coisa. Quando a Bíblia está dizendo que Pedro era pescador, deixa eu te atualizar um pouco de como era a cultura judaica daquela época. Na cultura judaica, dos 0 aos 6 anos, toda criança ficava em casa com seus pais. E todo pai ensinava a lei, isso acontece ainda em Israel. Todo pai ensinava a lei de Deus para a criança. Todo pai. Há alguns que dizem, e até hoje alguns cultivam isso, de passar mel na boca da criança desde que ela era recém-nascida, e dizer para ela: filho, a bênção de Deus é como mel. E desde pequena a criança, então, ela ia crescendo, e já em casa, o pai começava a inculcar na cabeça da criança. Quem já viu um judeu ortodoxo, ou quem já foi a Israel, alguns judeus andam com uma caixinha na cabeça, não sei quem já viu isso, porque ali eles estão levando no sentido literal e religioso, inculcar na cabeça a palavra de Deus. E então a família ficava com aquela criança até os 6 anos, e ensinava para aquela criança os preceitos da palavra de Deus, a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Mas quando eles faziam 6 anos de idade, eles iam para a sinagoga, e toda a região tinha uma sinagoga. E os rabinos daquela época, eles tinham um grande prestígio diante do povo, porque você sabe, nem todo mundo tinha acesso à Bíblia como eu e você temos. Então os rabinos eram aqueles detentores da Bíblia. Então você sabe, não era pequena também. Então para uma população enorme, tinha lá uma sinagoga para milhares de pessoas, onde o rabino estava ali. E aos 6 anos de idade, toda criança começava agora o estudo da palavra de Deus. E havia uma primeira escola judaica para essa criança. E nessa primeira escola judaica, era a escola da memorização. Toda criança iria estudar o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia iriam ser estudados naquele período. E as crianças decoravam a Torá. Decorar tudo. Elas começavam então, elas eram alfabetizadas lendo a Bíblia e decorando de maneira sistemática a Bíblia. Havia essa primeira escola então eles eram introduzidos numa segunda escola. Na primeira escola eles só decoravam. Na segunda escola eles agora iam estudar os profetas. Então iam sair só do Pentateuco, iam estudar os profetas, e era uma escola de interpretação. A primeira escola, uma escola para decorar. A segunda escola, uma escola de interpretação. Eles iam ler agora, mas eles já tinham capacidade, mais ou menos aos 9 anos, de começar a interpretar o que estava sendo escrito ali. Então eles conseguiam fazer uma avaliação do que estava sendo colocado ali. E quando eles entravam então no período da adolescência, havia uma terceira escola. Mas essa terceira escola, ela tinha um aspecto diferenciado. Porque agora, depois de passar por um processo, essa criança que fez essa avaliação, agora ela sabe interpretar a Bíblia. Agora essa criança, ela vai procurar um rabino que ela tenha maior identificação. E ela vai achar esse rabino que ela tem a maior identificação. E essa criança agora vai fazer um teste com esse rabino, para ver se ela está apta a ser um talmidim. Agora ela vai fazer um teste para ver se ela está apta a se tornar um discípulo desse rabino. E esse discipulado é há mais ou menos até 30 anos. Ainda em Israel, quem tem a prática de ir, você ainda encontra discípulos, talmidins com o seu rabino, com o seu mestre, e eles largam tudo e eles passam a seguir esse mestre integralmente. E o sonho de toda criança era isso. O sonho de toda criança. Então a história judaica diz que há uma sabatina que é feita com essa criança. Toda criança é sabatinada depois desses 2 processos. E nessa sabatina, pra você ter ideia, eles perguntam: o que está escrito em determinado trecho? O
que está escrito em Isaías em determinado trecho, a criança tem que falar de cor. O que está escrito antes, ela tem que saber de cor. O que está escrito depois, ela tem que saber de cor. E aí o rabino começa a sabatinar essa criança. E há uma cultura entre os rabinos. Nenhuma criança pode ser escolhida para ser seu discípulo, se ela não tiver capacidade de ser melhor do que você é. Então o padrão do rabino é, além de saber se ela tem o conhecimento, se ela tem a interpretação, mas também se ela tem a capacidade. O rabino está avaliando se ela é capaz de ser melhor do que ele. E aí o que acontece é que toda criança passava por esse processo. E quando a criança passava por essa sabatina, esse processo, existia dois caminhos. O primeiro caminho era a criança ser rejeitada nesse processo. A maioria esmagadora das crianças eram rejeitadas nesse processo. E na rejeição desse processo, o que o rabino iria dizer para aquela criança é o seguinte: olha, filho, muito bacana, você é alguém que tem o conhecimento da palavra de Deus, mas volta para sua casa e vai aprender a profissão do seu pai. Volta para sua casa e vai aprender o que seu pai faz. Mas existia, esse era o plano A. E eles diziam: olha, você vai ser um ótimo cidadão, mas volta para casa e vai aprender a profissão do seu pai. Mas existia então uma segunda opção e uma minoria de crianças. Quando o rabino via que ela tinha capacidade de ser como ele é, e ela estava aprovada em todos os aspectos, você sabe, não seria nada fácil ser aprovado. O rabino dizia: vem e segue-me. Qual que você acha que era o sonho de toda criança? Era de ouvir o quê? Todo pré-adolescente, qual que era o sonho dele de ouvir? Vem e segue-me. Mas a Bíblia está dizendo aqui que depois de 40 dias de jejum e oração, Jesus vai procurar um discípulo, e Jesus está caminhando no mar da Galileia. E a Bíblia fala que Pedro era pescador. Consegue conectar as coisas? O que aconteceu na vida de Pedro? Pedro foi uma dessas crianças. Mas Pedro um dia esteve diante de um rabino, que olhou para ele e disse: Pedro, você é um cara que entendeu da palavra de Deus, você é um menino que tem fome de Deus, mas volta para sua casa, aprende a profissão do seu pai, porque você não está apto, e você não é suficientemente bom para ser meu discípulo. Então volta para sua casa e vai aprender a profissão do seu pai. Quando a Bíblia está dizendo, Jesus vai, e aí, peraí, que loucura! Aonde que o mestre, no potencial de Jesus, deveria ir? Numa melhor sinagoga. Jesus deveria fazer uma sabatina de primeira linha, com alguém que ele visse que poderia ser melhor do que ele. Afinal era Jesus esse mestre. Mas a Bíblia diz que Jesus vai na beira do mar e encontra um pescador. Sabe o que quer dizer quando a Bíblia está dizendo que Pedro era pescador? É que Pedro tinha sido reprovado para poder ser discípulo de alguém. Quando a Bíblia está dizendo que Pedro era pescador, a Bíblia está dizendo, em algum momento esse cara falhou, em alguma coisa ele não tinha capacidade suficiente, em alguma coisa Pedro não respondeu à expectativa necessária, em algum momento do processo, e alguém disse para Pedro: Pedro, volta para sua casa, em outras palavras. E quando a Bíblia está dizendo, Pedro era pescador, a Bíblia está dizendo, Jesus encontrou alguém que estava reprovado. Alguém que ganhou a chancela, você está reprovado, você não tem capacidade, você não tem como. Parece esquisito Jesus ir buscar alguém nesse contexto. Jesus passa na praia. Jesus vê Pedro. Qual era o sonho da vida de Pedro? Era ouvir o quê? Jesus passa pela praia. Jesus olha para Pedro, que era um pescador. Jesus diz: Pedro, vem, segue-me. A Bíblia diz que automaticamente Pedro largou as redes. Pedro abandonou a empresa dele. E Pedro vai seguir Jesus. Pedro encontra ali, num primeiro momento, alguém que tinha falado para ele o que ele nunca tinha ouvido de ninguém. Pedro encontra naquele momento, alguém que estava falando para ele algo completamente contrário do que ele tinha ouvido de todo mundo. Pedro escuta de Jesus algo contrário ao que ele tinha ouvido em toda a vida dele. E Jesus diz para Pedro: Pedro, vem e segue-me. A cultura diz que as pessoas faziam festas quando os filhos passavam. Quando eles eram aprovados, havia uma festa. Eu não sei aqui, mas lá em São Paulo eles colocam outdoors daqueles que passaram nas melhores universidades. Aqui acontece isso. Sempre está os japoneses lá, pela capacidade, pela inteligência. Você sabe que minha filha, eu faço afirmações para ela todo dia, ela tem 5 anos.
E todo dia, desde pequena, eu faço afirmações que ela vai ser a melhor, que ela tem capacidade para aprender línguas, que ela tem capacidade para aprender no colégio, que ela é dócil, etc, etc. Eu faço proclamações. Outro dia ela chegou em casa e eu falo para ela: você é a mais inteligente da sua classe. Aí outro dia ela chegou em casa e falou: pai, eu falei: que foi? Você me enganou. Eu falei: por quê? Ela falou: ela está no processo de alfabetização. Falou: porque o André já sabe escrever e ler. Ele é mais inteligente que eu. Eu não contava que tinha um japonês na sala dela. Senão eu ia falar: filha, você é a mais inteligente, com exceção do... Fica o meu carinho aqui, obviamente. Se tem algum japonês aqui, a brincadeira é positiva, obviamente. E Pedro, então, ele tinha visto muita gente passando por esse processo. Pedro tinha visto muita gente aprovada. Pedro tinha visto muitas pessoas que receberam sim, que receberam: você está aprovado, você pode. Mas tudo que Pedro recebeu é: olha, você não tem qualificação suficiente, volta para sua casa e vai aprender a profissão do seu pai, porque você não serve, porque o seu padrão não serve, porque o seu conhecimento não serve, porque a sua história não serve, porque o seu estilo de vida não serve. E aí aparece Jesus. Pô, peraí, Jesus não tinha que ir para outro lugar. Jesus não tinha que procurar um outro tipo de gente. Jesus vai encontrar um cara que tinha sido reprovado. Jesus vai encontrar um cara que não tinha passado no critério de qualificação nem de um rabi, quanto mais passar no critério de qualificação do Filho de Deus. Mas Jesus aparece na praia de Pedro e fala: Pedro, é você que eu quero. Vem e me segue. Do seu jeito, é você que eu quero. Jesus estava dizendo: Pedro, eu sei que você é pescador, eu sei que em algum ponto você falhou, eu sei que em algum ponto alguém olhou para você e você não conseguiu cumprir todas as exigências que eram necessárias, mas eu vim aqui na sua praia dizer: é você que eu quero. Sabe o que é interessante? Pedro não foi até Jesus. Não foi Pedro que foi até Jesus, não foi Pedro que foi suplicar: mestre, eu quero ser seu. Não, Jesus foi até Pedro. Escuta isso aqui: Jesus foi até Pedro. Sabe qual é a questão? O poder do evangelho é que você nunca quis Deus, eu nunca quis Deus, é Ele que nos achou, é Ele que nos encontrou, é Ele que foi onde nós estávamos. Então, pastor, mas não sou eu porque eu sou bom, porque eu respondi. Não, tudo tem a ver com Ele. Foi Ele que desceu da glória e veio à cruz, foi Ele que te encontrou no dia que Ele te encontrou, foi Ele que te achou no dia que Ele te achou. Sabe, me marca quando Jesus chega na praia de Pedro, e parece que Jesus é especialista em pegar esse tipo de gente, esse tipo de história, esse tipo de pessoas. Talvez você lembre quando Jesus apareceu na sua praia. Se você está aqui numa conferência, possivelmente Jesus já apareceu na sua praia dizendo para você: vem e segue-me. Eu lembro quando Jesus apareceu na minha praia. Talvez Jesus apareceu na sua praia, ninguém na sua família dava valor para você, ninguém na sua família, todo mundo na sua família olhava para você e falava: não vai dar nada, isso aí não tem jeito. E aí Jesus aparece na sua praia e sabe que você é pescador, sabe que você é rejeitado, sabe que você tem problema, sabe que você não vale nada, mas Jesus aparece na sua praia para dizer: estou convidando você, vem me segue. Talvez quando Jesus apareceu na sua praia, aos 16 anos de idade, foi quando Jesus apareceu na minha praia. Eu lembro do dia que Jesus apareceu na minha praia. Eu não tinha nada para oferecer, eu não tinha nada para dar. Jesus apareceu na minha praia e disse: é você que eu quero. Por mais que você está aí, é pescador, por mais que você é rejeitado. Pedro deve ter visto tanta gente boa passando na frente dele, mas Jesus falou: é você que eu quero. Sabe, talvez você está aqui nessa noite, quero te falar: Deus não te escolheu porque você é bom. Deus não te escolheu por alguma capacidade sua. Deus te escolheu porque Ele olhou para você com olhos de amor, e o amor dEle foi suficiente para olhar para você e falar: por mais, não interessa quais foram os rótulos que colocaram em você, eu quero você como meu discípulo. Não interessa o que falaram sobre você, não interessa quantas vezes você falhou, não interessa quem te rejeitou, não interessa a história que você tem, é você que eu quero. Mas é interessante porque a Bíblia fala então que aqui Jesus faz chamado para Pedro, e Pedro entra na equipe ministerial de Jesus. Uau! Pedro agora, esse cara que era rejeitado, que foi rejeitado, que não cumpriu os padrões, agora ele entra na equipe ministerial de Jesus, e Pedro passa a viver com Jesus. Pedro passa a ser um discípulo próximo. Pedro passa a fazer parte de um grupo que é próximo de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro vai caminhando, e Pedro caminha com Jesus, e eu tenho para mim que Pedro era aquele discípulo hiperativo em relação a Jesus.
Pedro é aquele cara que cuidava da agenda de Jesus. A Bíblia não fala dos demais. Pedro possivelmente era o mais velho, a maioria dos teólogos creem nisso, e não se sabe, mas possivelmente era o único casado. Pedro então é aquela figura de alguém que já tocava negócios, que tem esposa, possivelmente devia ter filhos, porque naquela época não tinha método contraceptivo, então Pedro já devia ter filhos, uma casa, e Pedro está seguindo Jesus, e Pedro é aquele cara ativo, Pedro é aquele cara que está com Jesus sempre, Pedro é aquele cara que se coloca na frente, Pedro é aquele cara que faz o cordão de isolamento para Jesus passar. Você já viu aquela coisa? Que às vezes o artista quer tocar na mão do povo, mas o segurança não deixa? Esse era Pedro. Não vai tocar no mestre, não. Pedro era aquele discípulo que quando eles iam dormir num lugar, Pedro era aquele que acordava mais cedo. Quando Jesus acordava, o café já estava na mesa. Mas Jesus já desenrolei o negócio, já peguei o dinheiro com Judas, né? O que sobrou. Com Judas não dava para ir na melhor padaria, né? Então, Jesus, eu fui ali na padaria, né? E já comprei aqui, já está aqui o café, já está tudo certo. Pedro é aquele cara que cuidava da agenda de Jesus já, ele já chegava antes, ele sabia, já ia na mesa de som, já sabia como Jesus gostava de pregar, como Jesus gostava de fazer. É aquele cara que já cuidava da agenda, ligava para o pessoal e falava, deixa aí uma H2O na geladeira, que Jesus gosta de H2O. Pedro é esse cara. Pedro é o cara que Jesus disse, olha, eu vou ter que morrer. O que Pedro faz? De forma alguma. Você não vai morrer, mestre. Pedro é aquele cara que quando Jesus fala, olha, eu vou ser crucificado, Pedro fala, eu vou até o final com você. Se for preciso, é nós, estamos juntos. Nós vamos juntos. Paulista fala é nós, aqui eu não sei se fala é nós. É nós na fita, né? Pedro estava falando para Jesus, olha, eu vou com você até o final, estamos juntos, vou com você até o final, eu vou entregar minha vida pelo Senhor. E quando Pedro fala isso para Jesus, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro é esse cara que era um pescador, que não tinha qualificação nenhuma, e agora ele começa a caminhar com Jesus, e agora esse Pedro é cheio de amor, ele afirma para Jesus o amor dele, Pedro expressa o amor dele por Jesus, mas Jesus olha para ele e fala, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. É interessante então que vai passando o ministério de Jesus, e Pedro é um paralelo, João é um outro paralelo teológico. Alguém que sabe qual que é a nomenclatura de João? João era o discípulo? Discípulo amado. Você sabe quem disse que João era o discípulo amado? João. Ele mesmo. Por 5 vezes só no evangelho de João aparece, ninguém mais falou isso dele. E eu não sei você, mas eu sempre olhei para João e falei, esse cara Jesus amava ele de uma forma diferente. Ele reclinava a cabeça ao peito, e ele mesmo escreve no evangelho que ele reclinava a cabeça, aquele que Jesus amava. Sabe quem escreveu isso? Ele mesmo dele. Então João está escrevendo, se você ler aqui o evangelho de João, ele está escrevendo, estava lá o Márcio, estava lá o Oca, e o discípulo que Jesus amava. Convencido o cara, né? Mas sabe o que isso aponta? João não era mais amado por Jesus, João se sentia mais amado por Jesus, porque Jesus não ama ninguém de uma forma especial, mas tem aqueles que se sentem amados de uma forma especial. Você entende qual é a diferença? Pedro é um paralelo, e João é outro. João aponta para aquele discípulo. João, aqui, vamos trazer um pouco da história, era o discípulo mais novo, todo mundo crê que ele era o mais novo, ele era bem novinho. João era aquele que enquanto Pedro estava comprando a comida na padaria, faltou cama na noite passada, o que falava? Tem uma cama de casal, João dorme com Jesus. Porque ele entrava no carro, 3 lugares, quem vai sentar no meio? João senta no meio. João era aquele, está todo mundo no aeroporto, Jesus vai embarcar para uma viagem na Europa, passa todo mundo na frente, fica Jesus com Joãozinho, precisa da autorização do maior para ele poder viajar. João era aquele, na reunião, Pedro já chegava com a pauta, não mestre, é assim que a gente vai fazer, por onde a gente vai. João era quem? João era aquele na reunião que estava ali só recebendo, ele estava ali só falando, só estava ali contemplando o ambiente. Sabe qual é a questão? João aponta para o discípulo que se sentia amado, é ele que fala que ele era o discípulo amado. Pedro era o discípulo que queria amar o mestre, Pedro aponta para o discípulo que queria amar na força dele, João aponta para o discípulo que se sentia amado por ele. Sabe, há um problema às vezes, que as pessoas acham que o que muda é o amor delas por Deus. Quero te falar, o seu amor por Deus não muda nada. O quanto eu amo Deus não muda nada. Sabe por quê? A sua Bíblia diz, nós o amamos, porque Ele
nos amou primeiro. Tem gente que fala para mim: pastor, eu quero voltar para o primeiro amor. Já ouviu isso? Pastor, eu quero voltar para o primeiro amor, aquele tempo de paixão, de coração, aquele tempo que eu estava queimando por Jesus, e aí ele acha que o primeiro amor é o amor dele por Jesus. Mas a Bíblia não está dizendo nós o amamos, porque quem amou primeiro? Ele. O primeiro amor é quando você volta a lembrar o quanto você é amado. Sabe como é que alguém volta para o primeiro amor? É quando ele começa a lembrar o quanto ele é amado. Eu gosto muito de visitar a igreja lá na minha cidade. Sempre que eu estou de férias eu visito a igreja, para entrar desconhecido, sentar. E aí, outro dia eu fui numa igreja lá, na minha cidade, tinha acabado de inaugurar, uma igreja dessas famosas da mídia. E aí eu sentei lá no fundo, era um dia de quinta-feira, eu estava lá no fundo sentado. E aí era um culto de avivamento e tal, tinha acho que umas 6 pessoas, aquelas igrejas que tem mais pessoas em cima do palco que embaixo, você já deve ter visto. Tinha umas 6 pessoas no culto, mas a galera em cima, assim, uma banda, e é verdade, tinha umas 6 pessoas só, e eu lá, né, no canto. Acabou o louvor, o pastor pregando, era o dia do Espírito Santo, avivamento, e ele falou: quem quer ser cheio do Espírito, quem quer mais do Espírito, quem quer fluir no Espírito, quem quer não sei o quê. Eu falei: ó, sempre que eu vou numa igreja, ninguém nem me conhece, falei: eu estou aqui de ovelha para ouvir a palavra, é um bom apelo, falei: vou responder o apelo, e vim à frente, né? Aí eu cheguei à frente, aí o pastor, eu fechei o olho e estou esperando orar por isso. Aí o pastor continuou: quem quer mais do Espírito Santo, quem quer fluir nos rios, e aquela coisa, e eu lá na frente, né? E ele continuou, e já tinha uns 3 minutos, eu comecei a orar em línguas, eu falei: Senhor, manda alguém vir responder esse apelo comigo. Sabe quando o pessoal não está respondendo, e o pastor começa, né? E os tímidos não herdarão o reino, quem quer mesmo? E aquela, eu já ouvi isso, ninguém respondeu o apelo, o pastor começar a ameaçar os irmãos para vir no apelo. E aí, né, aí eu estou ali, aí daqui a pouco o pastor mudou o apelo. E aí o pastor desceu assim nas escadas, né, veio assim, colocou a mão em mim e falou assim: jovem, estou muito feliz que você quer entregar sua vida para Jesus. E aí eu fiquei meio travado. Aí ele falou: você quer mesmo entregar sua vida para Jesus? Eu falei: meu Deus, agora o que eu falo? Porque estava na minha cidade, perto do meu prédio da igreja. Você imagina, você chega num culto de outra igreja e vê o pastor aceitando Jesus. Agora, por outro lado, eu pensei ali com os meus botões: e se eu falo não, vai ficar pior ainda. Se eu falo não, não quero aceitar Jesus. Falei: até explicar aqui, o negócio vai virar uma novela. E eu falei: o pastor já está envergonhado porque ninguém respondeu o apelo. Ele mudou o apelo. Falei: quero aceitar Jesus. Ele falou: glória a Deus, você está fazendo a melhor decisão da sua vida. E ele falou: repete a oração. Eu repeti e tal. E aí, depois daquilo, eu abri o olho e ele falou: jovem, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o seu destino. A partir de hoje você vai ver o amor de Deus vai transformar tudo. Tem coisas que você nem sabe fazer, Ele vai fazer por você. Você vê do jeito que você está, Ele vai te transformar e tal. Aí no final ele falou: um irmão vai te levar para pegar o seu contato. Eu passei o número errado, obviamente, porque falei: constrangimento, passa por aqui, fica por aqui. O irmão falou: qual que é o seu número? Eu passei o número errado. Eu confesso meu pecado, oh Jesus, pecador. E aí, mas sabe o que é interessante nisso? O que aquele camarada falou para mim? O amor de Deus vai fazer tudo em você. Ele vai aperfeiçoar tudo em você. Você não vai precisar se esforçar em nada. Você só vai permitir que esse amor preencha quem você é e transforme por inteiro quem você é. Ali eu era novo convertido, mas sabe qual é o problema? Quando passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, aí você fala: não, isso é sem vergonhice. Não, você tem que fazer alguma coisa. Mas é interessante, a Bíblia fala, o Novo Testamento, a chave para se mudar não é ficar olhando para você, é olhar para Cristo. A Bíblia diz: e todos nós com o rosto descoberto contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem de quem Ele é. Sabe o que acontece, que a Bíblia está falando? É que quando você vai se olhar, você vê o Senhor. É quando você vai enxergar quem você é. Todos os dias tem um livrinho ali no final, se você quiser comprar, chama Oração do Tabernáculo, que o Pão Shu pratica lá na Coreia, que é passar por todos os utensílios do tabernáculo, e tem uma hora que a pia de bronze reflete a imagem, mas quando nós olhamos não é a nossa imagem, é a imagem de Cristo. Quando nós olhamos para nós mesmos, não somos nós que nós enxergamos a Cristo. É interessante aqui, porque caminhando, Pedro então ele passa esse processo com Jesus, mas sabe o que acontece? Pedro estava baseado no amor dele por Jesus.
Pedro estava baseado no quanto ele podia amar Jesus. Pedro estava baseado na capacidade que ele tinha de amar Jesus. Então ele diz: mestre, eu te amo. Mestre, eu vou com você até o final. Mestre, eu estou dando a minha vida por você. E sabe o que é interessante? Nós fomos ensinados e durante muito tempo, e muitas vezes eu ouvi, qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo, mas ali Jesus está resumindo a lei e os profetas. Agora é uma nova dispensação e uma nova aliança. E na nova aliança, sabe o que ele diz? Eu te amo. E o seu amor é só um retorno do meu amor por você. Na nova aliança, sabe o que ele está dizendo? É o meu amor que vai aperfeiçoar você. É o meu amor que vai encher o seu coração. Pastor, eu não tenho que amar Deus e cumprir isso? Claro que tem. Quando pregamos isso, não tem ninguém errado em pregar isso. Mas como é que alguém pode amar a Deus? Eu fui no velório semana passada. Eu gosto muito de ir em velório. Pintou um velório, eu estou lá. Sério mesmo. Eu ia muito quando era seminarista. Quando você é seminarista, você fez teologia tempo integral. Pelo menos meio assim, o pastor não quer alguma coisa, ele te manda. E uma coisa que é inesperada e é ruim para pastor é velório. Porque o irmão te liga 4 da manhã, te liga 2 da tarde, você está almoçando com sua família. Ô pastor, tem que vir aqui. Aí o que o pastor fazia? Não, vou mandar o irmão 10 aí para você. Você vai ver que vai ser uma benção. E mandava eu lá. Eu tomei gosto do negócio. E eu estava no velório. E estava um clima tão triste. Eu já fui muito velório. Eu já tive velório que as pessoas estão tão alegres que eu saio assustado. Falei, esse cara tinha que morrer mesmo, porque todo mundo. Eu fui no velório dias atrás que o sorriso do viúvo estava daqui a aqui. Falei, essa mulher devia ser um terror, mano. E o viúvo me abraçava e eu falava, ô querido, ele, que isso, pastor, a vida é assim. A gente nasce para morrer. A vida é assim mesmo. Eu falei, tem alguma coisa errada nessa história. Tem alguma coisa errada nessa história. Mas é interessante, eu estava no velório, e assim, um clima de gente chorando num negócio desesperador. E tinha uma menininha lá de 9 anos que ela chorava. E aí, o que estavam falando para ela? É assim mesmo, Deus quis. A pessoa morreu de um acidente, falou, Deus quis, é assim, Deus fica maquinando essas coisas. O que está falando para a criança na cabeça dela? Deus ficou lá no céu, ele acordou e falou, quer saber, hoje eu vou matar alguém. Deixa eu pensar BR que eu vou colocar o dedo. Esses dias eu estava vendo alguém falando que no avião estava assistindo um filme que caiu o avião. Eu peguei uma turbulência vindo para cá, rapaz, poucas vezes eu peguei na vida, parece que a gente entrou numa nuvem, o negócio foi uma loucura. Mas é interessante, sabe por quê? Porque desde pequeno a gente é treinado a ouvir desgraça e falar que quem quis, foi Deus que quis. Aí nesse filme cai o avião, morre a metade das pessoas, o que eles ficam arrazoando? Não, Deus quis. Lá na África, todo mundo morrendo de fome, o que as pessoas ficam falando? Não, Deus quis. Deus acordou assim, com a fim de ver gente passando fome e criou a África. Não é isso que te ensinam e me ensinam? O que os irmãos falam? Se não vem pelo amor, você vai ver que Deus vai fazer. E aí tudo que é catástrofe, às vezes eu fico com medo de alguns testemunhos. Porque a pessoa fala, não, para ser mais íntima de Deus. Eu lembro, minha mãe veio da Assembleia. Minha mãe é essas profetas do coque, que adivinha tudo, que sabe de tudo. Que era um terror ser filho dela, é verdade. Minha mãe já chegou, meu irmão deu trabalho na adolescência. Minha mãe já chegou a receber de Deus o número do orelhão que meu irmão estava perto. E às vezes no meio da madrugada ela fala, filha, entra aí, vamos ali buscar seu irmão aonde, mãe? A gente não sabe onde está, eu sei. Chegava, meu irmão olhava de longe e falava, meu Deus do céu. Mas sabe o que é interessante? É que, como amar um Deus assim, que não tem bondade nenhuma? Como amar um Deus assim, que fica prevendo catástrofe? Eu quero te falar, Deus não tem amor, Deus é completamente amor. Não tem como esperar nada diferente de Deus, senão amor. Às vezes vem alguma irmã e fala, pastor, ora para Deus tratar meu marido. Quem sabe se ele quebrar metade dos dentes no acidente, ele não vai se converter. Eu sempre falo, irmã, Deus vai tratar ele com amor. Eu não sei como Deus vai falar com ele. E aí você fala, pastor, por que tem problema no mundo? Porque Adão pecou, o pecado entrou. Então é normal que a gente fique doente, é normal que acidente aconteça, é normal. Mas Deus é um pai de amor. Deus é um pai cheio de amor, que na verdade a torcida de Deus é o contrário, Ele fica trabalhando para nos livrar. A Bíblia diz que você está dormindo, Ele está te guardando, Ele está trabalhando ao seu favor. A Bíblia diz que Ele libera anjos ainda para ficar ao seu... Bom, e aí aqui, deixa eu ir que eu preciso de encerrar.
Pedro participa do ministério de Jesus, e Pedro baseia tudo no amor dele por Jesus. E na nova aliança Jesus está dizendo: olha, o meu amor vai te constranger, você só vai me amar quando você se sentir amado. Lá em Lucas, o que Jesus fala para Simão? Jesus entra na casa de um homem, de um fariseu, e uma prostituta entra depois, e essa prostituta começa a lavar os pés de Jesus com as lágrimas, secar com o cabelo. Isso é constrangedor. Lá na avenida da minha igreja tem um travesti que fica lá em cima, é basicamente a mesma coisa. Se você passasse lá qualquer dia, está meu carro estacionado conversando com o travesti, você passando de carro, o que você vai imaginar do pastor? Está evangelizando, glória a Deus, meu pastor. Não, Jesus está ali, naquele ambiente, uma mulher prostituta aos pés dele. Aí Simão fica chocado. Jesus percebe o ambiente, Jesus sabendo de todas as coisas, diz: Simão, você está chocado, né? Então eu vou te contar uma história. Tinha um homem que tinha 2 homens devendo para ele. Um devia R$200 e outro devia R$1 milhão. R$200, quem conseguiria pagar uma dívida de R$200? E o outro devia R$1 milhão. Esse senhor, num determinado dia, ele acorda, ele fala: quer saber de uma coisa? Eu vou perdoar esses 2 caras. E aí Jesus pergunta para Simão: Simão, quem que vai amar mais esse homem? Quem devia R$200 e foi perdoado, ou quem devia R$1 milhão e foi perdoado? Crente não adivinha, mas você pode adivinhar. Quem vai amar mais? Quem devia R$1 milhão. Sabe o que Jesus está dizendo? A quem mais é perdoado, mais é amado. Deixa eu te falar, quem mais percebeu o amor de Cristo, mais vai poder amá-lo. Quem percebeu que o amor de Cristo custa só R$200, vai falar: pastor, eu até me converti, mas não era tão mal assim, não era tão ruim assim. Eu sei que Deus me ama, mas eu posso fazer muito por Deus. Agora quem se sente perdoado de R$1 milhão, a quem muito foi perdoado, muito é amado. E Pedro caminha com Jesus com base no amor dele, mas a base do amor de Pedro produz nele frustração. E lá em João capítulo 21, a Bíblia diz que, em João capítulo 21, no verso 1, e a Bíblia diz então que depois Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar. Então Jesus aparece lá em Mateus capítulo 4, na margem do mar, e agora de novo Jesus aparece na margem do mar. Foi assim, estavam juntos de novo Simão Pedro, Tomé e Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Verso 3, vou pescar, disse Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Deixa eu falar, o capítulo de 21 de João é o último, eu estou caminhando para encerrar, preste bem atenção, nós vamos orar. Capítulo 21 é o último. A Bíblia diz então que Pedro, baseado no seu próprio amor, Pedro nega Jesus. E vamos ser sinceros aqui, para mim não tem muita diferença entre Pedro e Judas. Os dois são traidores de igual forma. Judas vem de Jesus, e Pedro, no momento mais difícil de Jesus, ele nega Jesus. A Bíblia diz que ele está passando, alguém diz: olha, é discípulo de Jesus. Jesus foi o primeiro a inventar a camiseta para a conferência. É sério. Pedro sai no dia para negar Jesus com a camiseta da conferência, pô. Falaram: você é discípulo dele, eu estou vendo, você está com a camisa da conferência que ele fez. Não, não sou não, é sim. Pedro tinha alguma coisa que identificava, alguma coisa externa, que expressava que ele era discípulo de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? É que a coisa não está baseada na aparência. Porque quando você ama, Pedro, ele tinha um amor dele por Jesus. O amor dele por Jesus fez com que ele tivesse a aparência de discípulo, mas Pedro não tinha essência de discípulo. Ele parecia discípulo, alguém disse é discípulo, mas ele não tinha essência, ele falou: não sou. Mas é interessante, porque o amor de Pedro fez com que Pedro parecesse discípulo, mas não fosse. Ele tinha aparência, mas não tinha essência. Mas o amor de Jesus por nós produz essência de discípulo em nós. E Pedro então se frustra. E aí aqui em João 21 ele fala para os demais discípulos: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Eu passei esse tempo com Jesus, foi bacana, foi especial, mas quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a pescar. O que quer dizer aqui, eu vou voltar a pescar? Pedro estava dizendo: eu vou voltar para o lugar que Jesus me tirou. Vou pescar, você pode traduzir: olha, eu vou voltar para o boteco, eu vou voltar para o bar, eu vou voltar para a balada, eu vou voltar para o meu programa, eu vou voltar para a vida que eu tinha antes de Jesus me encontrar. E Pedro vai pescar, e pior, Pedro leva a galera com ele, porque tem irmão que nos contenta só em desviar, ele tem que levar todo mundo com ele. Pedro faz isso, e a Bíblia diz que Pedro está ali pescando, e eu vou resumir aqui o capítulo 21 e depois você pode ler. E aí a Bíblia diz que Pedro está pescando, e Jesus ressurreto chega à margem. De novo Jesus aparece numa praia.
Jesus chega à margem da praia, e a Bíblia diz que o discípulo, João falando, o discípulo a quem Jesus amava, disse: Pedro, é Jesus. E aí a Bíblia diz então que Pedro salta do barco, e Pedro vai correndo então ter de encontro com Jesus, porque o barco estava distante, numa determinada distância. Pedro salta do barco e ele vem correndo para encontrar com Jesus. Eu tenho uma teoria que ele não queria tomar bronca na frente de todo mundo. Pedro imaginou: eu acabei de negar Jesus, eu disse para ele que eu ia até o final com ele, mas no momento que ele mais precisou de mim, eu neguei ele por 3 vezes. Eu não participei da cruz, eu não vi ele crucificado, meu coração está machucado, eu dei a minha vida pela coisa errada, eu coloquei a vida, coloquei meu coração, mas eu traí aquele que mais me amou, eu traí aquele que apareceu um dia na minha praia e me deu esperança. E então Pedro vai correndo. O que você acha que Pedro está esperando ouvir de Jesus? Alguém que acabou de trair o outro, ele sabe que ele traiu Jesus, ele sabe que ele falhou com Jesus. Pedro sabe, e Pedro foge de tudo, porque ele nem queria encontrar mais. Sabe aquela falha que você fala: foi tão terrível que eu não vou conseguir jamais reparar isso para a pessoa, então eu vou fugir dessa situação, porque eu não tenho como consertar isso. Pedro agora, ele cai num abatimento, e Pedro, ele fala: eu não sou capaz, Jesus confiou em mim, mas eu não sou capaz, eu pisei na bola, eu não sou capaz de fazer aquilo que ele me chamou para fazer. E a Bíblia diz então que Pedro chega à margem, e quando Pedro chega à margem, a Bíblia diz que Jesus está fazendo uma fogueira, e Jesus fala: Pedro, tem pão e peixe para você. Não, peraí, eu acabei de te negar, você sabe disso, você ressuscita, você vem aqui, e a Bíblia diz, olha, que Jesus fala para Pedro: Pedro, e aí lá no verso 9, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão, disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Sabe o que é interessante? É que Jesus encontra Pedro, mas agora num segundo momento, numa segunda praia de Pedro, que Pedro tinha feito tudo errado, que Pedro tinha negado Jesus, que Pedro tinha rejeitado Jesus, que Pedro tinha falhado na missão que Jesus havia confiado a ele. Sabe como Jesus trata Pedro? Pedro, senta aqui, tem pão e peixe para você, tem uma mesa posta para você. Alguns pastores falam para mim: não, a gente tem que falar a verdade para as pessoas, a gente tem que pegar elas e confrontar elas, que isso. E eu acho tão interessante, isso é verdade. Jesus fez isso com Pedro. Sabe qual é o confronto de Jesus com Pedro? Pedro, senta aí, tem alimento para você. Pedro está ali no ambiente de constrangimento. Jesus fala: Pedro, senta, tem pão e peixe. Sabe, mesa na Bíblia fala de lugar de intimidade. Mesa na Bíblia fala lugar de só gente íntima participar. Sabe como que Jesus confronta Pedro? Dizendo a ele: Pedro, senta, nada mudou entre nós. Pedro, senta aqui, nada está diferente. A Bíblia fala que teve um homem chamado Mefibosete, ele era filho de Saul, ele cai do colo da criada quando ela vai tentar fugir dos inimigos, e aquele camarada agora fica coxo, agora ele tem uma debilidade física, mas a Bíblia diz que Davi, que era o símbolo de Cristo, chama Mefibosete, restitui tudo dele e diz: todos os dias esse homem vai sentar à mesa comigo. Sabe por quê? Mefibosete tinha problemas nas pernas, mas quando ele sentava à mesa com o rei, as pernas dele ficavam embaixo da mesa, não dava para ver os defeitos dele. O ambiente de mesa fala: Pedro, eu conheço o melhor de você. E aqui Jesus faz uma pergunta, a gente caminhando aqui, e a Bíblia diz que então Jesus faz uma pergunta para Pedro, lá no verso 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Então Jesus recebe Pedro, confronta Pedro, dando alimento para ele, dando comida para ele, falando: Pedro, eu sei quem você é. E aí Jesus agora faz uma pergunta no verso 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Se você puder voltar na cena de um cara que traiu Jesus, e um cara que pisou na bola com Jesus, agora sentado na mesa, Jesus faz para mim a pergunta mais embaraçosa de toda a Bíblia, olhando nos olhos, os olhos de Jesus são olhos sem igual. Pedro, deixa eu te perguntar, você me ama? E a Bíblia diz que Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na minha e na sua Bíblia,
A pergunta de Jesus, você me ama? Está ali, você me ama? E Pedro respondendo, sim, Senhor, eu te amo. Mas se você tem um dicionário Strong, se você for trazer para o original grego, Jesus está perguntando, existe algumas formas de amor no grego. Não é como no português que amor é amor para tudo. Existe o amor ágape. O que é o amor ágape? O amor sacrificial, de entrega da própria vida. Mas existe outros amores, mas existe o amor filéu. O amor filéu é um amor de gostar. É um amor de olhar para o outro e falar, eu gosto de você. Não é ágape, não é a ponto de entregar minha vida, mas eu gosto de você, eu me simpatizo com você. Aqui no original, Jesus está perguntando para Pedro, Pedro, tu me ágape? Jesus está olhando nos olhos do homem que traiu ele e está perguntando, Pedro, você me ama a ponto de entregar a sua vida por mim? Pedro olha nos olhos de Jesus e fala, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Tu sabes que eu tenho uma admiração por você. Ele está respondendo, falando, Senhor, você viu? Eu não tive coragem de falar que era seu discípulo. Tu sabes que eu te filéu. E a Bíblia diz então, no verso 16, novamente Jesus diz, Jesus insiste nisso. Pedro, tu me ágape? A segunda vez Jesus está perguntando para esse homem. E Pedro está olhando para os olhos de Jesus e está dizendo, Senhor, a segunda vez, tu sabes que eu te filéu. Pedro está dizendo, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor viu. Eu só gosto de você. Meu amor por você é um amor. E aí a Bíblia diz, e é interessante porque na primeira vez Jesus termina dizendo, cuide dos meus cordeirinhos. Sabe o que Jesus estava falando? Pedro, continua cuidando do que você está cuidando. O propósito não mudou, porque mesmo que você me filéu, você sabe que eu te ágape, e por mais que seu amor seja imperfeito, meu amor é perfeito por você. Na segunda vez Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me ágape? Ele diz, Senhor, tu sabes, eu te filéu. E Jesus agora diz, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Jesus não muda o propósito de Pedro, porque Jesus estava dizendo, Pedro, seu propósito não é definido pelo quanto você me ama, seu propósito é definido por quanto eu te amo, porque o seu amor é imperfeito, mas o meu amor é perfeito. Mas Jesus pergunta uma terceira vez, Pedro, e agora Jesus muda, tu me filéu? Jesus agora pergunta, Pedro, você me ama com amor de amigo? E a Bíblia diz que Pedro entristeceu, e ele falou, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Sabe, a primeira vez que Jesus aparece na praia de Pedro, Jesus conhece o passado de Pedro, mas agora Jesus está na praia do presente de Pedro, de novo na praia. De novo uma cena de praia. Jesus conhecia o presente de Pedro. E no presente de Pedro, Deus disse, Pedro, não mudou nada. Porque você só descobriu que seu amor é imperfeito. Mas você passou a descobrir que o meu amor por você é perfeito. E aí, continuando aqui, disse-lhe Jesus, quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para identificar o tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. Então, que disse, o que Jesus disse para ele? Para mim aqui é um terceiro momento. O primeiro momento é quando Jesus encontra Pedro na praia, pescador, reprovado, ele sabia quem ele era. O segundo momento é no presente de Pedro. Jesus sabia que Pedro tinha feito tudo errado. Tem alguns servos, eles vão distribuir algumas folhas, pode ser para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Eu quero que você pegue essa folha, pode distribuir por gentileza, para pessoas alternadas, para qualquer pessoa. Eu quero que você pegue rapidamente, se vocês puderem ser bem rápidos, pode entregar para qualquer pessoa, vai entregando. Agora no presente de Pedro, Pedro tinha feito tudo errado, a coisa tinha saído tudo contrário do que ele esperava. E Pedro descobre, meu amor por Jesus não é suficiente. Sabe, a chave do Evangelho é o quanto você se sente amado por Deus. Deus confia tanto no amor dele que ele diz, vem do jeito que você está. O meu amor vai te aperfeiçoar, o meu amor vai te transformar. Mas sabe o que é interessante? No presente de Pedro, tudo que Pedro poderia ouvir é, você é um sem vergonha, você é um safado, você não tem compromisso. Mas sabe o que Jesus disse para ele? Pedro, eu continuo acreditando em você. Você que pegou a folha, quero que você fique em pé. Sabe, na história de Pedro aconteceram alguns problemas. Tem uma folha para mim? Eu não pedi a minha. Alguém poderia ceder a sua folha para mim? Você poderia ceder? Alguém? Aí, obrigado. Esqueci da minha. Sabe, às vezes a gente passa processo no nosso presente. São situações da nossa vida que
são difíceis. Pega a sua folha aí agora. Tenta atirar a sua folha o mais longe que você puder. Atira essa folha o mais longe que você puder. Do jeito que ela está aí. Atira ela. Quando eu disser 3, 1, 2, 3, atira. Tem que ser com ela aberta. Essa folha é a sua vida. Aonde foi a sua vida? Foi longe a sua vida? Não foi. Pega a sua folha agora. Sabe o que é interessante? Às vezes nós passamos uns processos no nosso presente, problemas, circunstâncias, situações, falhas. Dá uma amassadinha na sua folha. Às vezes a gente passa dificuldade na nossa casa, coisas que a gente não consegue compreender. Pedro estava diante de uma circunstância incompreensível, coisa que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue ver. E essas circunstâncias vão nos pegando, vai dando uma amassadinha aí, essas circunstâncias vão nos pegando. Pedro estava ali naquela circunstância, e Pedro estava olhando no meio de toda aquela circunstância, falando: e agora? O que vai ser de mim no presente dele? Mas Jesus chega para reafirmar o destino dele. Sabe o que é interessante? Quando você olha às vezes a vida, você fala: pastor, tantas circunstâncias, às vezes problemas, às vezes circunstâncias que não deram certo, às vezes falhas minhas, às vezes problemas, crises, às vezes alguém ficou doente, você teve um problema, um desemprego. Mas sabe o que é interessante? É que às vezes nós olhamos e falamos: com a vida assim, o que Jesus pode fazer? Pedro foi pescar, que ele falou: o que Jesus pode fazer com isso aqui? Olha o jeito que isso aqui está. Mas é interessante porque Jesus usa até esses ambientes. Eu vou dizer 3, vou contar até 3. Eu quero que agora você, com essa folha amassada, você lance essa folha que é a sua vida. Prepara aí. 1, 2, 3. Pode lançar. Aonde foi sua vida agora? Aonde foi? Sabe o que é interessante? No presente de Pedro, Jesus estava falando para ele: Pedro, ainda que algo não deu certo, ainda que alguma coisa aconteceu, ainda que você falhou, ainda que alguma coisa deu errado, eu vou usar essa circunstância para que todas as coisas cooperem para o seu bem, para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Se o André quiser subir aqui já, você pode tomar o seu assento, você que ficou em pé. E aí eu acho interessante, sabe por quê? Porque no seu presente, Jesus vai usar a sua história. Por mais que talvez você olhe e você fale: pastor, está tudo amassado, pastor, não dá para entender nada, pastor, está tudo fora. Jesus vai encontrar esse cara que está numa circunstância muito pior do que a minha e a sua. E ele está dizendo para Pedro: Pedro, o propósito não mudou. Mas é interessante porque no terceiro momento, Jesus fala: Pedro, você vai morrer uma morte. E Jesus define que Pedro iria morrer uma morte. Para mim são 3 momentos na praia. No primeiro momento ele conhece o passado de Pedro. No segundo momento ele conhece o presente de Pedro. Deixa eu te falar, Jesus conhece o seu presente, Ele não te descarta. Jesus conhece o seu presente e Ele não te chuta, Ele não te reprova. O mesmo amor que te encontrou é o amor que vai te sustentar. O mesmo amor que te encontrou é o amor que diz para você: olha, independentemente da sua falha, eu posso me aperfeiçoar nas suas falhas, eu posso me aperfeiçoar nas suas fraquezas. E agora Pedro está no presente dele olhando: olha, tem chance para mim, tem esperança para mim, tem salvação para mim, olha, tem uma oportunidade para mim. Mas Jesus fala: Pedro, Jesus então conhece o passado de Pedro, sabia quem ele era. Jesus conhece o presente de Pedro, mas sabe por quê? Ali numa mesma praia, Jesus já tinha definido o futuro de Pedro. Sabe como que Jesus tinha definido o futuro de Pedro? Pedro, você vai morrer por amor a mim. Sabe o que Jesus está falando ali? Pedro, quando eu te chamei lá naquela praia como pescador, eu não estou preocupado porque eu sabia do seu presente, mas eu já tinha definido o seu futuro. Eu já sabia do que você ia dar. Sabe o que eu quero falar para você? É que nada mais vai importar quando você entender que seu destino já está definido por Ele, que a sua história já foi escrita por Ele. Talvez você entrou aqui nessa noite igual Pedro, olhando para a sua história, falando: pastor, eu não tenho jeito, você não sabe o que eu fiz, você não sabe quantas células eu já fechei, pastor, você não sabe, eu já me entreguei, pastor, você não sabe o pecado que eu estou, pastor, você não sabe o problema que eu estou, pastor, talvez você não pecou, mas você vive acusado, você não sabe quanto limitado eu sou. Eu quero te falar aqui nessa noite, o que importa não é o seu amor por Ele, o que importa é o amor dEle por você. E quando o amor dEle começa a te constranger, você passa a ser constrangido por esse amor.
Pastor, não é importante amar a Deus? É claro que é, mas o Novo Testamento diz que o amor a Deus não é uma atitude sua, é um retorno seu. O amor a Deus é quanto mais você se sente amado, mais você vai amá-lo. É por isso que a sua oração tem que ser: Deus, eu quero me sentir amado, me permita sentir amado, porque na Bíblia, todo mundo que ele encontrou que se sentiu amado, não foi mais a mesma pessoa, não por causa do seu amor por ele, mas do amor dele por nós. Sabe, agora, Jesus define qual é o futuro de Pedro. Jesus estava dizendo: Pedro, eu estou aqui, é o mesmo cenário de praia. E Jesus termina dizendo para ele: segue-me. A mesma palavra que norteou o início do ministério de Pedro, é o que Jesus fala para ele no final. Sabe por quê? Porque Jesus fala: Pedro, nada mudou. Eu mantenho a mesma palavra que eu te disse, porque nada mudou. Eu mantenho dizendo para você a mesma coisa que eu disse no dia que eu te chamei, porque as suas falhas não podem invalidar o meu amor por você, porque os seus problemas não podem invalidar o meu amor por você, porque as suas aparentes crises, a família que você vem, a casa que você tem, sua falta de dinheiro, sua falta de capacidade, sua falta de formação, eu sei lá o que você enxerga como limitação. Pedro enxergava os seus problemas, mas Jesus estava dizendo para ele: Pedro, eu já defini, quando eu te chamei eu já sabia quem você era. Eu nunca erro quando eu chamo alguém, eu nunca falho quando eu chamo alguém. Quando eu te chamei eu já sabia no que você ia dar, e o que você vai dar é que você vai morrer por amor a mim, é que você vai entregar a sua vida por amor a mim, é que o meu amor é perfeito, e não interessa o quanto você me ama. Sabe o que Pedro estava aprendendo? João, que é o discípulo que se sentia amado, estava aos pés da cruz quando Jesus foi crucificado. Sabe por quê? Porque João não tinha para onde ir. Nesse domingo eu preguei sobre Maria Madalena. João capítulo 20 foi a primeira pessoa a ver o Cristo ressurreto, das 4 aparições que ele faz. A Bíblia diz que Maria Madalena é a primeira pessoa que vê o Cristo ressurreto. Sabe por que Maria Madalena é a primeira pessoa que vê o Cristo ressurreto? Que aquela mulher tinha sido encontrada, uma pecadora que foi encontrada por Jesus. Quando Jesus ficou na cruz, a Bíblia diz que ela fica até o final, mas domingo de madrugada no sepulcro, ela é a primeira a estar à porta do sepulcro dizendo: cadê Jesus? Cadê o meu mestre? Aonde é que colocaram ele? Eu quero Jesus. Sabe por quê? É porque Maria não tinha para onde ir. A Bíblia diz que os discípulos passaram por lá, eles foram para casa, mas Maria permaneceu lá. Sabe por que ela permaneceu lá? Porque Maria não tinha outro programa. Jesus era o centro da vida dela. Mas até para quem não foi, ele foi lá. No capítulo 21 ele vai atrás de Pedro. Ele se manifesta para os que vão até o sepulcro, mas aqueles que não vão, ele não se constrange até a praia para dizer: nada mudou. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Nós vamos ter um tempo profético aqui, 6 minutos. Mas sabe o que é interessante? É que Jesus ali na praia está falando: Pedro, eu já sei como vai ser o seu futuro. Eu defini no dia que eu te chamei. Talvez até hoje você acha: não, muda o quanto alguém ama Deus, aquele irmão é mais intenso porque ele ama mais Deus. Não, ele é mais intenso porque ele se sente mais amado por Deus. Aquele irmão é mais frutífero porque ele ama mais Deus. Não, ele é mais frutífero porque ele se sente mais amado por Deus. E o constrangimento de amor faz com que ele ame Deus de volta. Você vai amar Deus quando você se sentir mais amado por Ele. Algumas histórias dizem que esse Pedro que negou Jesus por 3 vezes, quando Jesus vai lá para dizer para ele, sabe que Jesus estava falando nessas perguntas? Pedro, deixa eu te ensinar uma coisa: nada vai mudar, porque não é o seu amor por mim, é o meu amor por você, e o meu amor é ágape por você. Eu te falo, nós nunca vamos conseguir amar a Deus se não for o amor dele nos aperfeiçoando para amá-lo. Nós nunca vamos conseguir amar as pessoas se não for o amor dele em nós amando as pessoas. E aí Jesus está falando isso para Pedro. E aí Pedro sai dali, você sabe, ele se torna um apóstolo que substitui Jesus. Que ele descobriu que o amor dele é grande demais por mim. Como é que eu fujo de um cara desse? Ele foi me encontrar lá na minha praia. Como é que eu saio desse amor? Não tem para onde fugir. Para onde eu vou? Não tem onde ir. E agora Pedro se vê enredado nesse amor. E alguns historiadores dizem que Pedro, no momento que ele vai morrer, ele consegue fugir da perseguição. Pedro consegue fugir, e algumas histórias dizem que quando ele sai dos muros da cidade, esse Pedro covarde, esse Pedro que não teve coragem de dizer que era discípulo de Jesus, esse Pedro que não tinha amor suficiente por Jesus, esse Pedro, algumas histórias dizem que ele fala para os seus discípulos: vamos voltar, eu quero me entregar pelo Mestre.
é chegado o momento de morrer por Jesus. Sabe o que mudou nesse Pedro? É que esse Pedro descobriu: o meu amor por Jesus não é suficiente, mas se o amor dele for derramado ao meu coração, esse Pedro agora volta para a cidade, segundo a história. E esse Pedro diz: eu estou me entregando por amor a Jesus. E algumas histórias dizem que vão crucificar Pedro, e ele diz: não me crucifiquem como crucificaram Jesus. Coloca a cruz de cabeça para baixo, porque eu era só um homem perdido, eu era só um homem reprovado. Depois eu me tornei um discípulo que tentou amar Jesus, mas vira a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Sabe quando nada mais desse mundo vai importar? É quando você tiver o vislumbre do amor dele por você. Sabe como que leva alguém a ter coragem de se entregar e ser crucificado de cabeça para baixo? É falar: é amor demais por mim. Ele me amou de uma maneira que ninguém mais me amou. Ele me chamou com uma voz que ninguém mais me chamou. Ele me falou o que ninguém mais me falou. Ele se aproximou de mim como ninguém mais se aproximou. Ele me dá chances como ninguém mais me dá. Eu gostaria que, se você pudesse erguer as suas mãos no seu lugar. Oh, amor de Deus.